Antes de mais nada, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificações e deixem um like no vídeo. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda desse ativo de nenhum outro, é apenas um vídeo educacional. A maioria das informações que estarão no vídeo eu tirei da central de resultados da ISA-CETEP. Vou deixar o link na descrição. Também vai estar na descrição os outros links que eu usei para montar esse estudo. Lembrando para sempre olhar no canto inferior direito da tela para saber mais detalhes sobre o que estará nos slides. Nesse vídeo vamos ver a situação da dívida da ISA-CETEP e por que ela está se endividando. Começando por esse slide, a gente vê a comparação entre a dívida bruta e o patrimônio líquido da empresa. Perceba que a dívida bruta deu um salto muito grande de 2015 até o primeiro trimestre de 2021. A princípio é de assustar, mas ao comparar com o patrimônio líquido, veja que ele também subiu consideravelmente, mostrando que a empresa está sabendo investir muito bem a dívida que ela vem criando. Nesse vídeo, nós não vamos falar da evolução do patrimônio líquido. Caso você queira saber o motivo dele quase dobrar de 2015 para 2016, eu vou deixar o link do vídeo onde eu explico isso aqui na descrição. Voltando à análise da dívida e já olhando para os indicadores de confiança da empresa, que significa a opinião das agências responsáveis sobre a capacidade da ISA-CETEP de pagar as dívidas emitidas. Pelos olhos dos investidores, os indicadores de confiança são utilizados como indicação da probabilidade de receberem seu dinheiro investido. Esses indicadores de confiança melhoram a relação entre a ISA-CETEP e os investidores e reduzem o nível de desconfiança que o mercado financeiro tem da empresa. Assim, é possível a empresa conseguir fazer dívida com juros mais baixos. Analisando a classificação que a empresa Fitch deu para a ISA-CETEP, veja que é a nota AAA, sendo a maior possível. Essa abreviação BRA significa que a nota é em escala nacional. Perceba que não é somente a companhia que tem essa nota, mas também as suas emissões de debêntures, mostrando para os investidores que desejam comprar debêntures que a ISA-CETEP tem grandes chances de honrar o pagamento. Além disso, tem a maior nota na emissão de notas promissórias, que seria um documento que funciona como promessa de pagamento de uma dívida. No ranking da Fitch, nós vemos que as notas vão de D até AAA. À medida que vai subindo, vai aumentando também o nível de confiança de crédito, e à medida que vai descendo, vai aumentando o risco de crédito. Essa tabela da direita não é da Fitch, e sim da Moody's, que é uma empresa parecida com a Fitch, porém seus critérios de avaliação são diferentes, mas sua essência é a mesma. Eu peguei ela de exemplo para mostrar o nível de confiança das empresas que recebem a nota mais alta na escala. Essa tabela aborda a taxa de inadimplência acumulada de 5 anos referente ao período de 1970 até 1997. Veja que as empresas que tiveram a nota máxima apresentaram uma taxa média de inadimplência de 0,10%, sendo o mínimo de 0% e o máximo de 2,5%. Agora nós vemos a dívida bruta e as reservas de lucro da ISA-CETEP. Perceba que a dívida bruta da companhia está em torno de 5,5 bilhões. Já no lado direito, mostra as reservas de lucros, que seriam as porcentagens do lucro líquido que a empresa vai separando para usar quando necessário. Veja que ao longo dos anos a empresa já separou 9 bilhões de reais. Então perceba que se a ISA-CETEP quiser, ela consegue quitar toda a sua dívida, e ainda sobra 3,7 bilhões. Mas é claro que ela não deseja isso, e eu já explico o motivo. Agora a gente vai entender por que a ISA-CETEP não paga toda a sua dívida, e fica pegando empréstimos e emitindo debêntures. Nesse slide, a gente vê parte da demonstração do resultado societário e regulatório. O societário segue práticas contábeis com base nos padrões internacionais de contabilidade. Já o regulatório, que está presente nos setores que prestam serviços públicos, como é o caso do setor elétrico, é estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e começou a ser utilizada porque as normas contábeis societárias não representam adequadamente as necessidades requeridas pela ANEEL. Então vamos analisar apenas o regulatório, pois ele também é o que tem os resultados mais conservadores. Veja que para o primeiro trimestre de 2021, a receita operacional líquida regulatória foi de 850 milhões. Diminuindo as despesas operacionais, as dívidas e depreciações e amortizações, chegamos no lucro antes do imposto de renda e contribuição social, dando um valor de 444 milhões. Desse lucro é descontado o imposto de renda e contribuição social, dando valor de 134 milhões. Fazendo a razão entre o imposto de renda e contribuição social dividido pelo lucro antes dos impostos, veja que teremos uma porcentagem de aproximadamente 30%, ou seja, 30% do lucro líquido da companhia é para pagar imposto de renda e contribuição social.
Agora perceba que no resultado financeiro com o valor de 116 milhões. Aqui está incluso os juros da dívida. Então veja que esses juros são descontados antes do lucro líquido. Portanto, se a empresa não tivesse nenhuma dívida, nós iríamos somar esses 116 milhões aqui no lucro antes do imposto de renda. Fazendo a somatória dos 444 milhões mais os 116 milhões, teremos 560 milhões de lucro. Então, retirando os 30% que descobrimos anteriormente, a companhia teria que pagar 169 milhões de imposto de renda e contribuição social, ao invés dos 134 milhões. Por isso que é vantajoso para a empresa se endividar, porque ela consegue diminuir a quantidade de impostos para pagar. Agora, olhando para a dívida no curto prazo, veja que é comum muitas pessoas compararem o cronograma de amortização da dívida bruta do ano em questão, no caso o ano de 2021, com a quantidade de dinheiro que a empresa tem em caixa. Nesse caso, a Isacetep tem um total de aproximadamente 853 milhões em caixa e está devendo para o ano de 2021 um montante de aproximadamente 687 milhões referente à dívida. Nesse caso, fazendo a subtração, ainda vai dar um valor positivo de 165 milhões. Porém, em muitos casos, acontece desse resultado dar negativo e muitas pessoas entrarem em desespero, achando que no curto prazo a companhia está numa situação delicada. Mas veja bem, numa análise mais profunda, para saber a real situação da empresa no curto prazo, nós temos que ir nas informações trimestrais, no ITR, e compararmos o ativo circulante com o passivo circulante. O ativo circulante seria quando o investimento tem uma característica operacional da empresa. Seria um investimento da empresa que tem expectativa de receber o dinheiro investido mais o lucro num período de até um ano a partir da data de levantamento do balanço. No caso da Isacetep, uma parte do ativo circulante envolve o dinheiro que ela tem em caixa, ou seja, uma quantia que ela pode usar a qualquer momento. Outra parte pode ser um investimento em renda fixa que poderá ser resgatado no intervalo menor que 12 meses. Outra parte pode ser as rápidas linhas de transmissão, entre outros. Já o passivo circulante é o dinheiro captado de credores. Esses credores seriam pessoas ou empresas que a Isacetep deve dinheiro. E para ser considerado passivo circulante, esse dinheiro tem que ser devolvido para eles no período de até um ano da data de publicação do balanço. Entre os principais credores podem ser incluídos os fornecedores, que são as contas a pagar, as obrigações fiscais, que seriam o pagamento de impostos, tributos e encargos sociais a recolher, que seriam os tributos pagos em benefício dos funcionários, os empréstimos e financiamentos seria o dinheiro que tem que ser pago para o banco e as debêntures tem que ser pago para os detentores de título de crédito, que muitas vezes somos nós. No curto prazo, pode acontecer imprevistos que atrapalhem as operações da empresa, como uma crise econômica ou várias torres de transmissão caindo, por exemplo. Sendo assim, é necessário a empresa criar uma gordura para queimar para conseguir pagar seus passivos caso tenha suas atividades prejudicadas. Então, diminuindo o passivo circulante do ativo circulante, teremos 2,3 bilhões de reais. Esse resultado seria a gordura, que pode ser utilizada para lidar com as incertezas dos investimentos de curto prazo e diminuir o risco de curto prazo dos credores. Sendo assim, essa gordura é denominada capital de giro líquido, mostrando que a empresa está bem confortável no curto prazo. Agora vamos dar uma rápida olhada nos indexadores da dívida da Isacetep, para saber o que esperar dos juros no futuro. Veja que grande parte da dívida é das debêntures emitidas pela empresa, totalizando 89%. Dá para ver que 56% da dívida está atrelado ao IPCA, que apresenta uma tendência de queda devido ao aumento que a Selic vem apresentando. O IPCA é o índice oficial de inflação, sendo que ele mostra a variação dos preços dos alimentos e produtos no comércio. A relação do IPCA com a Selic é basicamente assim: se o governo quer movimentar a economia, ele reduz a taxa Selic. Com os juros menores, fica mais fácil fazer um empréstimo ou financiamento, o que incentiva o consumo. Quanto maior o consumo, mais dinheiro em circulação, maior o IPCA, ou seja, maior a inflação. Agora, se a Selic sobe, os juros ficam mais altos, então o consumo é desestimulado e o IPCA cai, ou seja, a inflação diminui. Assim, a tendência da dívida é render menos. Além disso, veja que a tabela da direita é possível ver que o indexador da receita anual permitida, a RAP, das linhas de transmissão estão quase todas atreladas ao IPCA. Então, a tendência da correção anual dessas RAPs é corrigir menos também. Então, a dívida bruta rende menos e as RAPs também rendem menos.
Agora, olhando para o CDI, veja no gráfico que à medida que a taxa Selic foi caindo, o CDI foi acompanhando ela. Então, com o aumento da taxa Selic, a tendência é o CDI subir também. Mas veja que nas debêntures a empresa deve 805 milhões que está atrelado ao CDI. Essa quantia de dinheiro a empresa tem em suas reservas de lucros. Então, é possível ela quitar essa debênture caso seja necessário. Grande parte da dívida da Isacetep é devido à emissão de debêntures e ela direciona o dinheiro captado para construir as linhas de transmissão. Veja que a nona emissão arrecadou 1,6 bilhão e foi feita no dia 7 de dezembro de 2020. Ela utilizou esse dinheiro para construir parte de algumas obras, como por exemplo, Paraguaçu, Aimorés, Itaúnas e Itaquerê. Sendo que essa Itaquerê ela não aparece aqui, pois a obra já foi concluída. Para a 10ª emissão de debêntures, o objetivo foi o mesmo, porém agora no dia 10 de fevereiro de 2021, foi captado 672 milhões para continuar as obras de outras linhas de transmissão, como por exemplo, Projeto Três Lagoas, Projeto Triângulo Mineiro e o Projeto Minuano. A Isacetep capta dinheiro através de debêntures porque assim ela tem uma maior quantidade de dinheiro de forma mais rápida para agilizar as obras que estão em construção. Aqui nesse trecho fala que a companhia vai receber a receita anual permitida, a RAP, das linhas de transmissão quando elas entrarem em operação comercial. Então, quanto mais rápido elas forem construídas, mais rápido a Isacetep vai começar a receber a RAP delas. Depois de olhar os números da dívida, vamos olhar os múltiplos da dívida para saber como eles se comportam. Então, o primeiro indicador que vamos olhar é a dívida bruta sobre o patrimônio líquido, que tem o objetivo de mostrar qual a relação entre o capital dos credores, representado pela dívida bruta, e o capital da companhia, representado pelo patrimônio líquido. Para uma empresa ser considerada saudável, esse indicador é bom variar entre 0,4 e 1. Caso esse indicador passe de 1,5, vai possivelmente indicar um endividamento alto. No caso da Isacetep, a dívida bruta no final do primeiro trimestre de 2021 está em 5,6 bilhões e o patrimônio líquido está em 13,6 bilhões. Fazendo essa divisão, vamos chegar a um resultado de 0,41, indicando que a dívida está em um nível saudável. Aqui diz que 1,5 é considerado um endividamento alto, então eu resolvi utilizar 1,5 e o patrimônio líquido atual para descobrir qual seria o valor dessa dívida bruta para o endividamento ser considerado alto. Fazendo a multiplicação, teremos um valor para a dívida bruta de 20 bilhões de reais. Isso considerando que o patrimônio líquido da empresa não vai diminuir nem aumentar. Agora vamos olhar o segundo indicador, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA, que seria quanto tempo a empresa conseguiria acabar com a dívida líquida caso ela usasse todo o EBITDA para pagá-la. Eu peguei o EBITDA do ano de 2020 porque nas demonstrações financeiras da Isacetep eu não fui capaz de encontrar o EBITDA dos últimos 12 meses, apenas encontrei para o ano de 2020 completo. E a dívida líquida vamos considerar mais recente que foi divulgada, que seria para o primeiro trimestre de 2021. O ideal seria utilizar todos os dados de um mesmo período, porém veja que em 2020 a dívida era de 2 bilhões e passou para 4 bilhões. Então eu resolvi pegar esse maior valor para considerar o pior cenário. Genericamente, quando o resultado for entre 2 vezes e 4 vezes, é considerado um endividamento equilibrado. Já quando estiver acima de 4 vezes, tem que analisar a empresa com mais cuidado. Perceba no canto superior à direita da tela que há um trecho da demonstração financeira da Isacetep dizendo que a alavancagem máxima é de 3 vezes dívida líquida dividida pelo EBITDA. Para o cálculo, resolvi considerar dois EBITDAs diferentes. Primeiro que vamos ver é o EBITDA regulatório, com um valor de 3,3 bilhões. Fazendo a divisão utilizando a dívida líquida de 4,2 bilhões, teremos um resultado de 1,28 vezes. Para o EBITDA ajustado, nós teremos um resultado de 1,58 vezes. Perceba que os resultados estão bem distantes do 3 vezes e abaixo do 2 vezes. Isso mostra que a Isacetep tem um endividamento baixo. Se ela quiser, pode se endividar ainda mais. Agora, olhando para o indicador 3, que é o EBIT dividido pelas despesas com juros. Veja que o EBIT é o lucro líquido somado com os tributos sobre o lucro mais as despesas financeiras líquidas, que é o mesmo que o resultado financeiro. Esse indicador mostra se a empresa está conseguindo gerar caixa para pagar suas dívidas. Genericamente, olhando para o indicador, quando ele está entre 3 vezes e 4 vezes, indica um endividamento equilibrado.
Quando está entre 2 vezes e 3 vezes, indica que a dívida é alta, mas ainda é sustentável. E quando está abaixo de 2 vezes, indica que a dívida está alta. Mas agora vamos interpretar esse indicador através de dois exemplos. Vamos utilizar o resultado regulatório e o resultado societário. Começando pelo societário, veja que seu EBIT será a soma do lucro líquido de 3,3 bilhões mais o imposto de renda e contribuição social de 835 milhões mais o resultado financeiro de 209 milhões. Tudo isso dividido pelas despesas com juros, que seria o resultado financeiro mais o imposto de renda e contribuição social. Fazendo a divisão, teremos um valor de 4,23 vezes. Agora, utilizando o resultado regulatório e seguindo a mesma linha de raciocínio, nós vamos somar o lucro líquido mais o imposto de renda e contribuição social mais o resultado financeiro. Dividindo tudo isso pelo resultado financeiro mais o imposto de renda e contribuição social, nós iremos chegar em 3,63 vezes. Perceba que no cálculo do EBIT societário o resultado ficou maior que 4 vezes, mostrando que a companhia tem uma dívida baixa. Já no cálculo do EBIT regulatório, o resultado ficou entre 3 vezes e 4 vezes, mostrando que a companhia está com uma dívida equilibrada. Mas veja que tudo o que vimos até agora mostra que a dívida da EZCTEP está relativamente baixa, sendo que é possível a empresa emitir mais dívidas para fazer novos investimentos. No vídeo de hoje foi isso. Não se esqueça de deixar um like, ativar o sininho, deixar sugestões de vídeo nos comentários, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para apenas um amigo investidor, já me ajuda bastante. E é isso, forte abraços e tudo de melhor.